A ligação dos cafés à história da arte é muito mais importante e muito mais antiga do que as pessoas normalmente pensam. E a Brasileira do Chiado inscreve-se nessa longa tradição que vem, pelo menos, desde o século XIX. Basta pensarmos que a primeira exposição em que o Van Gogh participou foi num café-restaurante em Paris e a primeira exposição que o Picasso fez foi também, em 1900, num café em Barcelona. Em 1924, quando começou o processo de transformar a Brasileira do Chiado num museu de arte contemporânea, num museu daquilo que se chamava na altura arte moderna, não foi obviamente por acaso. É preciso lembrarmos, saber que nessa altura não havia galerias de arte em Lisboa. Os artistas modernistas, como o Almada Negreiro, o Eduardo Viana, o Jorge Barradas, eles não entravam nos museus. Eram modernistas demais, eram avançados demais para quem dirigia os museus, ainda muito ligados à pintura naturalista e à pintura histórica, antes disso, do século XIX, não achar que eles merecessem a entrada nos museus. O Adriano Teles, o fundador da Brasileira, era, como se dizia na altura, um capitalista esclarecido. Não era um mero empresário. Desde 1908 que a Brasileira transformou-se num centro de reunião intelectual e político da cidade. Artistas, escritores, políticos, funcionários do Estado, médicos, funcionários da Biblioteca Nacional, esse espaço precisava de uma decoração à altura. Isso era preciso dar o cenário apropriado. De forma que ele, perante críticas das antigas decorações que estavam aqui, aceitou, em 1924, renová-lo com pinturas daqueles artistas modernistas. Este é um processo que acontece em simultâneo com o primeiro Salão de Outono, de 1925, que foi uma exposição modernista muito importante. As pinturas da Brasileira primeiro foram mostradas nessa exposição e, ao mesmo tempo, praticamente com os mesmos artistas, estava a ser decorado o Bristol Club, na Rua das Portas de Santo Antão, lá embaixo ao pé do Coliseu dos Recreios, que era um clube noturno, um cabaré. Foram momentos extraordinários, entre 1924 e 1926, da renovação artística em Lisboa, que estava à disposição de toda a gente. Ou seja, e esta parte é que é realmente muito importante, quem quisesse ver arte moderna, dos anos 20, tinha que vir à Brasileira do Chiado, tinha que ir ao Bristol Club, mas acima de tudo vinha à Brasileira do Chiado. Nos anos 70, as pinturas foram todas renovadas por artistas da geração seguinte à dos modernistas. Mais recentemente, podemos ver na Brasileira os resultados do concurso de pintura, que temporariamente está aqui instalado e que é, mais uma vez, uma ligação a este fio histórico artístico da Brasileira que começa em 1924, 25, 26. É uma história que não vai ficar por aqui, certamente. Normalmente chama-se a Brasileira um museu de arte moderna. É um museu, sim, mas num sentido muito aberto, muito dinâmico, daí esta renovação constante. É uma experiência numa altura em que se usa tanto a expressão experiência imersiva em relação a determinadas exposições. Eu acho que não há experiência imersiva na arte mais autêntica do que entrar na Galeria da Brasileira.